Eu quero falar hoje sobre simbolismos. Eu não sei se vai dar tempo da bateria não acabar antes. Vamos ver se eu consigo ser rápida. O que eu entendo? Vamos lá. A gente tem o nosso consciente, que é a nossa mente racional, que traduz todo o código, vamos dizer assim, da nossa parte inconsciente, que é formada por imagens, e essas imagens não têm uma ordem lógica, né? Para quem toma ayahuasca sabe do que eu tô falando, né? Porque ele abre todo o seu inconsciente, né? Então você começa a ver um monte de imagens. Os sonhos é a linguagem do nosso inconsciente. E muitas vezes a gente tem um aprendizado consciente, a gente sabe as coisas que a gente precisa trabalhar, mas não consegue colocar ou se pega errando novamente, vamos dizer assim. Porque conscientemente você entendeu. Já havia falado da questão do corpo, que também ajuda, porque você é um complexo. Mas o que eu vejo muito é que as pessoas estão indo para um lado de muito racionalizar as coisas. É importante a gente ter esse conhecimento racional, com certeza. Mas elas estão esquecendo de trabalhar o inconsciente, que são as imagens. Para mim, eu acredito porque assim, se Jesus falava por parábolas, se o Platão falava teve a mitologia... o mito da caverna, né, e os filósofos daquela época eram grandes pensadores, eles falavam por parábolas, por histórias, por mitologias, vamos dizer assim. E se toda a nossa base da psicologia é baseada, né, na mitologia, nas mitologias, e são histórias, né? Então tem um porquê. Se os grandes homens, os grandes sábios, serviam-se de mitologias e parábolas para passar um ensinamento, para passar uma ética, para passar uma compreensão sobre a nossa psique, a nossa personalidade, sobre a vida e o que é essa vida, é porque tem um porquê. E eu acredito porque as histórias geram imagens na nossa cabeça. E essas imagens, elas vão para o nosso... É a mesma linguagem do nosso inconsciente. Então, quando a gente fala sobre parábolas, quando a gente conta uma moral da história, né, e sai um pouco do conceito, você pode pegar um conceito racional, mas transformar ele numa historinha, vamos dizer assim, ou no mito, né? O mito, ele é uma forma de desenvolvimento pessoal, né? Falava sobre o humano, e isso é mais fácil a gente absorver. Quando eu tenho ferramentas como o baralho cigano, como o tarô, isso aqui não é só uma figura para adivinhação. Aliás, eu acho que é um erro a gente usar isso como adivinhação, né? Porque a gente não adivinha nada. Se você mudar um ponto hoje, você mudou tudo, né? Mas quando você pega uma carta dessa, que na verdade essas cartas, né? Vamos falar agora da questão, os signos, né? A astrologia. Se você for tirar essa questão toda comercial que temos hoje e colocar e começar a visualizar de que elas são arquétipos e que são parábolas sobre alguma coisa, porque se você for pegar toda a astrologia, ela fala de personalidades, e você tem todas dentro dela. Você tem o aquário, você tem peixes. Então esquece a questão do signo, do zodíaco, e começa a olhar qual que é o elemento central de cada signo, que significa que tem um significado. Porque conta uma história, né? E porque tem uma parábola, vamos dizer assim. E quando eu pego uma carta de tarô, uma carta de baralho cigano, ela não é só um mero instrumento para fazer leitura, mas ele é mais do que isso. Então, cada carta dessa, ela tem várias camadas de trabalhar, que tem as reflexões rápidas do dia a dia, mas quando você pega uma carta dessa, ela fala muito, é a sabedoria milenar, né? É uma sabedoria milenar, é como se fosse um livro com imagens. E essas imagens, sabendo o simbolismo dessas imagens, isso atua no seu inconsciente. E isso te ajuda a compreender a vida. É como se você ajudasse a perceber isso. É claro, não é uma pílula mágica, mas ajuda a gente a absorver esse conhecimento. Então a gente tem que ir um pouco além de ficar lendo para adivinhação. Não é adivinhação, é autoconhecimento. O que essas cartas milenares querem que a gente reflita? Quando eu pego uma Bíblia, o que está por trás das histórias? Ah, Jesus foi crucificado. Não, mas o que tem por trás? Tem um simbolismo muito forte em relação à cruz, em relação à crucificação, à ressurreição. Do que isso está falando? Da nossa cruz do dia a dia, da nossa ressurreição, do nosso deixar morrer para renascer outros eus que podem se manifestar de forma muito mais iluminada, entre aspas, porque eu não acredito que a gente alcance a iluminação aqui nesse planeta, mas
iluminada no sentido de consciência, é renascer na consciência. Então a gente não olhar as histórias tão superficiais, mas os mitos, a mitologia, a gente perdeu esse campo simbólico, que é tão importante para a gente absorver e ressignificar a vida. Se você for pensar, a vida é meio sádica, né? De te dá, atira, você conquista e vem uma rasteira. Se você não entende o simbolismo que está por trás da vida e através desses mitos, através dessas histórias, dessas palavras, dessas parábolas, tem um ensinamento muito profundo que ele atua não só no seu campo mental, mas, por exemplo, o Einstein, ele foi um grande gênio não porque ele era um grande físico, é porque ele tinha esse tino para a física, para o racional, mas ele usava a imaginação. Para quem vê assistir documentários dele, ele imaginava como isso era na prática. E por isso que ele conseguiu desenvolver tantas teorias que muitas delas estão sendo comprovadas hoje. Eu espero que essa reflexão, sei lá, tenha aberto alguns insights para você. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas vamos voltar um pouco para o campo da imaginação, porque isso tem muito a nos acrescentar. Namastê!